começar a nossa live de hoje, que tem como tema principal a pandemia transformando o nosso mundo. E o assunto de hoje, ele obviamente tem a ver com o momento de mundo que a gente está passando. E o que eu vou falar aqui tem a ver com um retrato de onde a gente estava antes disso tudo, um retrato de onde a gente está agora, muitos sinais que a minha sensacional equipe de estudantes de futuros me ajudou a fazer. A gente sabe que não existem previsões de futuro possíveis, mas existem sempre leituras que podem ser bastante interessantes e que podem nos ajudar. Eu costumo dizer que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, e eu acho que uma das grandes lições desse período de processo é a gente realmente equacionar o uso do nosso tempo de uma forma diferente. Eu já trabalho em home office há muito tempo, minha equipe toda trabalha em home office há muito tempo. Nós fazemos muitos trabalhos, inclusive em company, à distância. Então, para nós, o impacto não foi tão grande, mas eu acho que ele tem sido bastante forte. Então, eu vou começar falando um pouco de como a gente podia ter olhado para esse presente lá do passado, como a gente pode olhar do presente para o presente, como a gente pode olhar do futuro para o nosso presente e o que a gente precisa ter em vista e ter em mente agora. A pandemia está aí, ela não é um evento controlável, ela não é um evento previsível, mas ela emite muitos sinais, como eu vou dividir com vocês hoje aqui. Mas o nosso mindset não está pronto para ver sinais, muito menos para pensar em algo que talvez possa acontecer. Então, a pandemia está aí, a gente teve o primeiro choque, que foi entender o que estava acontecendo, muita gente ainda não entendeu o que está acontecendo. A gente tem um segundo momento de realmente fazer o que a gente precisa fazer, para que a gente possa se proteger e evitar um impacto gigantesco, e mesmo assim o impacto vai ser gigantesco. A gente vai entrar num segundo momento que já começou agora, que é começar a entender quais os efeitos colaterais de tudo isso. E depois, na nossa próxima live, eu vou falar do que pensar pós-pandemia. Como vai ser daqui para frente? Como a gente pode calibrar o nosso olhar para esse futuro imediato pós-pandemia? Mas primeiro, eu queria fazer eu não vou passar nenhum slide hoje, eu vou falar, vai ficar gravado, a gente vai soltar um texto. Jamais prever o futuro, jamais. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisa viver no presente, entendendo quais são os sinais que o futuro está emitindo. E começar a prestar mais atenção na antecipação de algumas ações, para que a gente possa minimizar o impacto de alguns desastres. E levando isso para a nossa vida pessoal, a gente também, muitas vezes, não olha os sinais que estão no nosso entorno, até que o colapso aconteça. E aí, em vez da gente mudar por antecipação, por iniciativa, a gente acaba mudando pela dor. E a dor é uma grande professora da humanidade. Então, eu queria começar falando um pouco de onde nós estávamos antes dessa pandemia. Há 4 anos, eu falo das profundas transformações do mundo. Então, onde estávamos antes da pandemia? Falando em transformações profundas, eu tenho um artigo chamado Renascimento Cultural do Planeta, que eu escrevi há 3 anos. A gente continuava mergulhado em inovação, sem achar que precisava olhar para um futuro de longo prazo. A gente continuava mantendo o que existe no presente, o que a gente conquistou até aqui. E, na verdade, muitas vezes eu escutei que olhar para o futuro é bobagem. Eu preciso cuidar do presente, porque eu não sei se eu vou estar no futuro. Talvez você não esteja, mas você é um ancestral de alguém. Você tem responsabilidade em cima das próximas gerações. E o nosso mindset, ele é muito focado em cuidar do dia a dia, em negar qualquer tipo de mudança até que ela se prove verdadeira e, em si, olhar só para o curto prazo, achando que a vida acontece por acaso. E a gente tem sinais por todos os lados de que um grande colapso na humanidade estava previsto e sim iria acontecer, e tem algumas pessoas que dão inclusive a data de 2020. Como a nossa mente está sempre distraída,
Muitos que não escutam sinais, que não levam nenhum tipo de aviso a sério, estão surpresos agora e não estão entendendo nada do que está acontecendo. Achando que foi alguém que comeu morcego, achando que foi criado em laboratório, já foi provado que não. Eu tenho um artigo sobre isso, depois quem quiser. E a grande verdade é que antes desse evento, a maioria das pessoas vivia absolutamente distraída de qualquer sinal de futuro, mas tinha sim uma sensação e uma certeza de que algo no mundo estava mudando. Isso é inegável, isso nos últimos tempos foi tema de roda de conversa de todo mundo, e a gente tem sim sinais por todos os lados. A gente teve incríveis convites há anos atrás, quando foram criados os desafios globais, os 17 desafios globais, que até hoje não são levados a sério, que até hoje ficam pipocando entre a gente de uma forma desordenada, e estão todos agrupados nas 17 principais caixinhas para a gente resolver os problemas do mundo. E este ano a gente entrou com uma caixinha prioritária, o caos climático, que realmente começou a tomar assunto na pauta. Segundo assunto, sustentabilidade, por causa do caos climático. E as ESGs começaram a ser realmente um assunto da discussão de negócios. Agora, nós pulamos para uma outra caixinha, que é a caixinha de saúde, que virou a prioridade principal no mundo, porque se a gente não tiver vivo, se a gente não tiver saúde, nada do que a gente vive importa. E para nossa surpresa, eu tenho andado nos últimos 4 anos em cidades diferentes, em públicos diferentes, conversando com pessoas diferentes, e a maioria das pessoas ainda não sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E fala de propósito, e fala de causa, e fala de inovação, e fala de pequenos problemas, mas não conecta pequenas visões a uma grande visão de mundo. Então, o grande tema da nossa live de hoje é o que eu considero a grande transformação do mundo velho para o mundo novo. E essa transformação começa ou já começou ou realmente vai tomar forma esse ano pós-pandemia. Nosso mindset, ele não é voltado para o futuro. Ele é voltado para a manutenção do passado e para a solução do presente. E eu queria desmistificar um pouco o que é mindset voltado para o futuro. Ninguém mora no futuro. Ninguém sabe qual vai ser o futuro. Mas a gente precisa projetar algumas coisas para frente que vão muito além de cenários e trends, muito além, para conseguir entender quais são as ações, quais são as decisões, quais são as coisas que a gente precisa fazer no presente para antecipar alguns futuros e para se preparar melhor para cenários como esse que a gente está vivendo hoje. Não é uma tragédia, não é um acaso, existem sinais por todos os lados, eu vou dividir eles com vocês agora, daqui a pouquinho. Então, o nosso primeiro bloco é onde a gente estava antes disso? Num mundo totalmente egoísta, que fala de colaboração, mas que, na verdade, não colaborava entre si, cada país por si, cada território tentando preservar os seus limites, cada empresa tentando cuidar do seu negócio, muito pouca gente, de fato, preocupada com o clima, com a depredação de recursos naturais, e um caos, trânsito, poluição, doença, não acesso à água, tudo está vindo à tona, tudo está aparecendo agora. E para quem olha para fora da janela um pouco, qualquer colapso é previsível, não precisa ser futurista para saber que o mundo ia colapsar de alguma forma. Muito bem. Onde nós estamos agora? O mundo ainda não mudou para pior, ainda. Eu acho que a gente chegou no caos total, a gente chegou num modo de vida completamente falido. Cada vez mais doenças, cada vez mais distância, a tecnologia entrando sim, mas encontrando um ser humano extremamente doente e egoísta. Então, o retrato que a minha equipe fez do momento de agora, nós vamos postar um texto chamado O Vírus Corona, o Martelo e a Dança. É um estudo muito completo, mostrando que tudo que a gente está fazendo agora é pouco. E que o que os governos estão tentando fazer é evitar a morte de milhões de pessoas. Mesmo assim, serão milhares de pessoas, o que ainda é muito. Então, a gente precisa parar com esse desserviço de ficar publicando bobagens na internet, dizendo que isso tudo é um exagero, que isso tudo é uma histeria, até que algum dos seus esteja na porta do hospital sem atendimento.
Então, a gente precisa levar essa pandemia a sério, sim, e a gente precisa colaborar. Um dos retratos da nossa realidade, que eu vou dividir com vocês, é essa. Passamos a viver globalmente em 15 dias. A manifestação do coronavírus nos deixou, sim, num momento de muita incerteza. A relação de preocupações e movimentos muito difusos nos separaram durante esse tempo todo e nos desfocaram do problema principal, que é a grande doença do nosso planeta, nós, seres humanos. Nós estamos, sim, num estado de guerra, a gente não está num estado de repouso, de férias, de tranquilidade. As trindades clássicas, segundo o nosso pesquisador Vinícius, que leu e criou brilhantemente esse texto, o povo, o exército e os governos agora precisam mais do que nunca trabalhar juntos para que a gente possa amenizar o impacto de algo que a gente já sabe que vai acontecer. A primeira preocupação, a vida humana. A economia, minha gente, desculpa, ela vai colapsar. Todos nós vamos ter impactos, todos nós vamos precisar nos reinventar, mas não é a primeira guerra do mundo. Nós somos muito bons em nos reinventar, mas agora o seu negócio ou o seu salário não pode ser mais importante que a vida de alguém. E eu estou vendo na internet quem são os empresários que vão deixar de ser empresários pós-pandemia. Muitos negócios vão quebrar, porque algumas mentes até então admiradas estão começando a se revelar. Eu acho que a gente nunca foi tão unido globalmente. A gente teve um nivelamento planetário rapidamente. E nesse texto que a gente vai publicar, de Thomas Pueyo, as fortes medidas atuais contra o coronavírus, elas devem durar algumas semanas. As pessoas acham que nós vamos ficar 6 meses dentro de casa. E aí, talvez a gente entre num momento perigoso, achando que está tudo bem, que a gente pode sair. O vírus tem um tempo de contaminação, ele tem um tempo de explosão, e a gente, sim, vai ficar bastante tempo nessa função, e a nossa curva pode ser muito pior que a curva da Itália. Eu tenho um gráfico aqui que mostra que o Brasil está entrando numa curva pior que a curva da Itália. Quando você fica 4 semanas em casa, você começa a ter outros problemas emocionais. E a gente precisa se preparar para isso, né? As medidas de mitigação, elas não são suficientes. A gente precisa de medidas de supressão total. A gente precisa dessas medidas de supressão para minimizar o impacto de milhares de pessoas que podem morrer. E não é possível que agora a gente ainda pense em dinheiro antes de pensar em vida humana. Não é possível. O Reino Unido, que talvez não levou isso tudo tão a sério assim, está sofrendo e hoje entrou com uma lei muito mais rigorosa, porque as pessoas não levam a sério. Infelizmente, eu espero não precisar ver o nosso exército na rua, realmente, mandando a gente para casa. As pessoas, muitas não estão entendendo. Muitas estão esperando a vacina. E a vacina não vai acontecer em menos de um ano. É o tempo que... E mais, o vírus tem grandes chances de mutação. Então, a gente precisa ganhar tempo. Essas são as estratégias do governo e essa é a forma, talvez, que a gente possa colaborar. Talvez a gente fique confinado entre 3 a 7 semanas para achatar a capacidade de transmissão desse vírus até que ele entre na fase da dança. E agora, antes de falar do impacto de tudo isso e dos sinais que já tinham no ar, eu queria dividir com vocês uma timeline muito rápida. O século XX foi um século de guerras. Nós tivemos a Guerra do Golfo, 11 de setembro, ataque dos Estados Unidos ao Iraque, o ensaio esse ano de uma possível guerra nuclear entre Estados Unidos e Coreia, ainda bem que não foi para frente. Essa timeline foi feita pela nossa Rosana, que é uma pessoa da equipe da Foresight Brasil. E o mundo ficou completamente fragmentado, dividido, isolado. A gente teve todos os sinais de caos climático. A gente tem uma leitura astrológica, que é uma ciência, que os antigos reis usavam, mas que hoje a gente acha que é uma bobagem holística. As eclipses que vêm vindo desde 2018 mostram que o trabalho e a economia, as relações iam mudar muito. Existe um eixo entre Câncer e Capricórnio que simboliza mudança radical, eventos que vão mudar o nosso mundo para sempre. E sim, que vão nos convidar
a uma interiorização muito maior. Então, a gente vem percebendo silenciosamente uma onda de expansão de consciência, uma onda de clamor por mais sustentabilidade, uma onda de jovens que querem menos coisas e querem um planeta melhor, que querem ser livres, que querem escolher o que vão fazer. E essas são mudanças evidentes, são sinais que estão aí para qualquer pessoa. Tendências são coisas que já estão entre nós. A tendência é uma coisa já manifestada. Mega trends, mega shifts são outras coisas. Weak signals são sinais de rastreamento padrão, que é o que a gente faz para entender o que está surgindo que pode virar um grande movimento. Então, para quem acha que esse evento todo é um evento casual, aconteceu, foi porque alguém comeu alguma coisa de morcego, eu vou mostrar para vocês que não. Nossa Patrícia Paiva, que é uma outra estudante aqui do nosso núcleo de Foresight, ela trouxe, nós discutimos muito se esse evento era o que a gente chama de cisne negro, em inglês Black Swan. Um cisne negro é um fenômeno imprevisível, que provoca resultados impactantes e que depois gera uma corrida para torná-lo menos aleatório e mais explicável. São eventos imprevisíveis e exponenciais, normalmente negativos, os Black Swan. O confinamento dessa escala industrial e a destruição do nosso ecossistema estavam dando sinais muito fortes de que algo ia acontecer, algo não tão bom assim. E a gente tem aqui, a Fernanda Maia fez Fernanda Maia é mais uma pessoa do nosso grupo, e ela fez um mapeamento de sinais muito legais, eu vou dividir alguns com vocês. Um estudo de 2007 avisou: os coronavírus são muito conhecidos por se misturarem entre eles e têm potencial de causar grandes surtos. 2025, Global Trends. A China e os países asiáticos seriam origem de doença global, pelo tamanho da sua população e pela capacidade para viajarem para qualquer lugar do mundo e a doença poder se espalhar muito rapidamente. Os estudos de quinta dimensão mostram que esse não é exatamente o evento que a gente estava esperando, porque muita gente que estuda já vinha prevendo um crash econômico sem precedentes em maio. Eu vou publicar no nosso YouTube um vídeo da Karen Berg, que ela mostra em setembro o que a gente está vivendo hoje. Vou continuar nos sinais. Em 2015, um conjunto semelhante a SARS de coronavírus que circulam em morcegos mostram um potencial para uma grande emergência humana. Depois, em 2019, o relatório anual chamado A World at Risk, preparado pela Global Preparedness Monitoring Board, diz o seguinte: são a febre amarela, que está voltando junto com outras doenças, são precursoras de uma nova era de surtos de alto impacto e potencialmente de rápida extensão, detectados com mais frequência e cada vez mais difíceis de gerenciar. Em 2013, a ONU soltou um relatório dizendo: a agência cita mudanças dramáticas no surgimento de doenças causadas pelo crescimento populacional, pela expansão agrícola e pelo aumento da cadeia militar. Nós temos inúmeros sinais aqui que mostram que esse é um cisne negro, mas que sim, ele teve muitos sinais que a raça humana teima em não ouvir. A gente andou muito acima da nossa capacidade, a gente priorizou capitalismo, economia, consumo, e a gente está falando desde 2016 que já seremos 10 bilhões de pessoas no planeta. Graças a Deus, a inovação virou algo relevante, algo que todo mundo hoje escuta, algo que todo mundo está fazendo. A tecnologia é uma grande ferramenta para um salto exponencial, mas a tecnologia precisa encontrar um outro ser humano. O avanço das empresas precisa ser pensado a longo prazo, não numa colcha de retalhos de inovação apenas. Qual é a lição de tudo isso? Já que a gente falou de como era antes, de como é o nosso mindset, e qual é a lição que a gente pode aprender a partir de tudo isso? O que será que vai mudar a partir de agora na sociedade, nos governos, nas empresas e para os cidadãos? E a gente se antecipou. Mas antes de seguir e falar de governos, falar de cidades, falar de nós cidadãos,
Eu queria dizer para vocês que o que eu penso que vai se transformar demais nesse evento e nesse período é o nosso mindset. As empresas que estavam pensando em transformação digital precisam agora digitalizar de vez. As pessoas que ainda não tinham entendido o tamanho da mudança do mundo, agora não vão poder adiar mais nada, vão ter que se digitalizar e digitalizar o mindset. A gente vai ter que mudar o nosso jeito de pensar, de viver e de agir. E a gente já tem toda uma ciência à nossa disposição para que esse salto seja mais rápido. Nós não temos mais 10 anos para mudar o nosso jeito de viver. Agora precisa ser muito rápido. A maior transformação para mim e o maior saldo positivo desse período de recolhimento não é o que está acontecendo aí agora. Primeiro, a gente teve o choque do medo. Todo mundo ficou com medo e o medo é legítimo. O medo é natural, óbvio. Toda vez que a sua vida está em perigo ou a vida dos seus está em perigo, você sente medo. Depois a gente teve a preocupação, que a gente ainda está vivendo. Como é que vai ficar o nosso mundo? O que será que vai acontecer? Como é que estão os casos? Será que as populações carentes vão conseguir fazer vão conseguir ter atendimento? Vão conseguir ter acesso às coisas? O que ficar em casa impacta no meu negócio? Como é que eu volto? O que talvez sobre depois disso? E a gente sabe que tem muita empresa que não vai sobreviver, porque ela jamais pensou num futuro possível como esse, disruptivo, e ela não considerou futuros alternativos. Portanto, ela está zero preparada para o que está acontecendo aí. E agora, obviamente, todas as empresas estão fazendo gestão de crise, o que é muito natural. Mas a gente tem o período do susto, do choque, o período da dúvida, será? O período do medo, o período da preocupação, e agora a gente precisa entrar num período de interiorização para readaptação. Eu estou vendo todo mundo oferecer curso de graça. Não sei se as pessoas querem estudar agora. Eu estou vendo todo mundo fazer oferta de e-commerce, só falta trazer na porta da minha casa. Eu não quero comprar agora. Tá todo mundo na internet fazendo um monte de coisas e eu acho que o que a gente precisa fazer é ter calma, é ter tranquilidade e é nos juntar em grupos de pensamento que possam nos ajudar, sim, nessa fase tão difícil, que possam ter um outro olhar sobre tudo isso que está acontecendo, mas que principalmente possam nos ajudar, durante o período de recesso, a nos reinventar, de todas as formas. Pessoal, profissional, empresarial, como cidadãs, a gente vai precisar se transformar de verdade e agora é para valer. Então, quem se antecipa pós-pandemia, talvez já tenha alguma coisa um pouco mais concreta. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, não, eu não vou fazer nada porque eu não sei como vai ser. Gente, ninguém sabe como vai ser, mas não fazer nada, você tem um tempo enorme agora para poder reorganizar o seu plano de vida, para poder reorganizar o seu plano profissional, para poder reorganizar o seu plano de negócio, porque quando a pandemia acabar, o mundo vai abrir num outro nível de energia, num outro mood. Não acho que as coisas vão mudar do dia para a noite, porque a cultura leva muito tempo para mudar, mas a gente vai ter 3 grandes grupos. Eu sempre falo disso. Os early adopters, que vão viver no novo mundo muito bem, obrigado. Os campistas, que vão flutuar para onde o vento leva. Vamos ver no que vai dar. E os desistentes que querem trazer o passado de volta. E o que a gente viveu até março de 2020 não vai acontecer a partir de agosto de 2020, podem ter certeza disso. O mundo já mudou. Ele vem dando sinais. Quando eu comecei a falar sobre futuro, eu dizia o seguinte: quando você tem um vazamento na sua casa, a torneira começa pingando. E aí você faz um monte de gambiarra. Você vai lá, fecha, tal, até que um dia você tem um vazamento. A gente agora está no meio de um vazamento. E a gente precisa encarar o vazamento. Então, o que fazer durante a pandemia e o que fazer depois da pandemia? Nossa próxima live vai ser estratégias de governos, estratégias de negócio, estratégias de cidadão. O que eu faço para me preparar e para minimizar os efeitos que todo esse evento vai ter na minha vida, no meu trabalho e no meu negócio? Primeira coisa, viva o presente.
mas projete para o longo prazo. Longo prazo, não é mais curto prazo. E a gente vai ter que aprender a fazer esse desenho. Governos. O que os governos precisam considerar? Uma política pública bem diferente, home office legalizado e obrigatório, sem dúvida alguma. Pensar em futuro, porque eles estão agora apagando fogo, como sempre, mas hoje eu já vi uma entrevista dizendo que a gente precisa antecipar coisas que podem acontecer. Criar, sim, uma secretaria, um ministério de futuro, talvez. Trabalhar pela renda mínima universal, agora é uma realidade, uma necessidade. Reduzir burocracia, digitalizar, ser mais aberto, repriorizar as pautas, sem dúvida alguma. Estabelecer políticas públicas mais eficientes, especialmente para os grandes desassistidos, olhar para os vulneráveis, repensar o modelo, né? Eu sei que todo mundo tem medo de parar, mas a gente precisa agora de investimento e é o seu governo que vai ter que bancar junto, talvez, com algumas instituições privadas. Eu fiz um estudo muito grande sobre os investimentos a partir de 2020 para mostrar para as empresas onde talvez elas poderiam investir. E esse estudo me mostrou que muito pouca gente está levando a emissão de CO2 a sério. 3 países apenas entregaram o resultado do Acordo de Paris. Os desafios globais, a maioria nem sabe o que é. O governo postergou isso para 3 anos e cá estamos nós sofrendo com a saúde do Brasil. E eu acho que esse pensamento de consertar o que existe, ele é completamente falido. A gente precisa criar um novo. E agora é hora de saltar e de criar um novo. As empresas não têm outro caminho a não ser digitalizar enquanto a gente está no período de recesso. Digitalizar não é colocar os seus processos em formato digital, não é inserir tecnologia. Digitalizar é criar um novo negócio dentro do negócio que você tem, em cima de uma plataforma digital com um núcleo muito enxuto e com todo mundo, fornecedores, clientes, parceiros, interagindo com essa plataforma. Não tem outro caminho. Ser digital agora é premissa. Sustentabilidade é um assunto que vai ter que entrar. O bem-estar do ser humano, a sustentabilidade do planeta e as decisões de negócio. Meio ambiente, sustentabilidade e governança, para valer, não é mais ou menos. Pensar nos 3 P's, no planeta, no lucro e nas pessoas, mas o lucro só virá de empresas que realmente servirem à sociedade, pensarem no bem-estar humano e cumprirem todos os requisitos de governança sustentável. As empresas têm que se reinventar no módulo por que você existe, por que o consumidor deve investir em você, como você trata nossos dados, como você opera no mercado, como você monetiza, qual é a tua cadeia, que tipo de solução você está oferecendo para o mercado, quanto você escuta o teu cliente, tudo aquilo que a gente fala no mundo digital, user experience, Agile, Scrum, agora, galera, é o mínimo. Então, quem não aprendeu, corre, vai aprender, vai entender como fazer. A gente não vai conseguir voltar para aquele modelinho que eu vou mantendo enquanto as coisas acontecem, não mesmo. Onde entra você nisso tudo? Depois eu vou falar um pouquinho das metodologias que a gente pode usar coletiva e individualmente. Você, eu não sei em que momento de vida você está, mas o que eu diria para você a partir dessa semana é calma. Calma. Tá todo mundo em casa. A gente precisa criar uma rotina de trabalho em casa. Não trabalhe de pijama, isso não funciona. Tenha sua rotina, faça o seu exercício, abasteça a sua casa. Tem gente na rua trabalhando para a gente poder ficar em casa. E antes de mais nada, assim que passar a gritaria da pandemia, siga tudo que estão pedindo. Lave as mãos, fique em casa, se ofereça para colaborar, doe dinheiro, ajude o seu vizinho, participe de algumas causas. Agora é a hora. Mas além disso, para um pouquinho. Essa é uma parada sabática. Quem é você? O que você estava fazendo? O que você precisa cortar da sua vida imediatamente? Quem é o seu old self e quem vai ser o seu new self pós-pandemia?
Como é que você vai se reinventar? Como é que você vai viver diferente? Como é que você vai organizar o seu dinheiro nesse período? O que você vai aprender? O que você não sabe? Onde você precisa colocar a sua energia? E principalmente, como você vai passar as próximas semanas confinado, longe de todo mundo, sem poder sair de casa, sem surto emocional, sem depressão, sem ficar de saco cheio. Esse é um excelente período para que você se reinvente, para que você aprenda algumas coisas que precisam vir de você, não vão vir de fora. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em se interiorizar. Elas estão tão no módulo automático que elas só querem saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso vender, como é que eu seguro meu faturamento, para onde eu corro, meu Deus, a pandemia. Muito barulho. Muito barulho não vai ajudar você agora. Então, minha dica número 1, sai da frente da televisão. Olhe o noticiário 2 ou 3 vezes por dia para saber o que está acontecendo, mas não fica na frente da televisão. Isso baixa a sua energia muito, e isso baixa a sua imunidade. Número 2, tenha uma rotina na sua casa, como se você fosse para o escritório. Número 3, faça exercício. Não fique em casa comendo, porque senão você não pega o coronavírus, mas vai acabar doente. 3, reprograme a sua rota profissional. Reprograme a sua vida. Faça aquelas perguntas que a gente não faz nem nas férias. O que eu quero ser? Como é que eu quero viver? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? Primeiro faz um plano, depois você vai ver na internet o que tem de aprendizado para você. Se você tem um negócio, esse é um excelente momento. Primeiro você precisa gerenciar a sua crise. Eu sei que tem muita gente que tem negócio e que tá muito assustado, eu entendo, mas o impacto é inevitável. Eu escrevi um texto ontem dizendo que nós somos um Titanic, que já viu o iceberg, a gente vai bater no iceberg, o navio vai afundar e não tem bote para todo mundo. Então, esse é o primeiro quadro. Vai ter impacto econômico, não tem jeito. Mas todo mundo sobrevive ao impacto econômico. Não é você que vai ter perdas, o planeta inteiro vai sentir os efeitos do impacto econômico. Eu tenho uma impressão de que o dinheiro vai mudar de mão, o poder vai mudar de mão, e que a gente vai começar a ter, sim, uma classe prioritária, que é a classe média, isso estava previsto lá para frente, e a gente vai ter outras premissas agora de negócio. Eu acho que muita empresa que a gente conhece vai quebrar, literalmente, porque, honestamente, eu não sei se elas ainda serviam muito para a sociedade ou demais para os seus acionistas. Tem empresário dizendo que não vai fechar por causa de 7 mil mortes, outros dizendo que é muito precipitado tudo isso, porque no fundo ele sabe que o negócio dele não vai continuar, porque foi um negócio que é a nova Kodak da nossa era. Eu vou escrever sobre isso. Eu vou escrever quem são os 3 grandes cases que eu acho que vão virar as novas Kodaks, que se negaram a olhar para sinais do presente, nem eram do futuro, e continuaram na trilha linear, apostando tudo que tinham, e agora estão aí morrendo de medo, sem dúvida alguma. No fim, para nós todos, o que a gente precisa pensar agora para o nosso trabalho? Você está em casa, você vai ter que aprender a viver online. A gente vai ter que aprender a viver e a trabalhar online, e preciso dizer para vocês que é uma delícia. É uma delícia, a gente já faz isso há muito tempo e é muito bom. E quando a pandemia terminar, a gente vai saber trabalhar de casa, mas a gente vai querer ir na empresa para encontrar as pessoas, para fazer boas reuniões, para encontrar aquele chato que diz que nada vai mudar, que tudo vai ser assim. Então, a gente precisa fazer das empresas, das universidades, das escolas, um lugar de sociabilização. E o que me preocupa muito também é as pessoas acharem que estão muito livres nessa onda digital e acharem que são muito criativas e muito inovadoras, e na verdade, quando você mede o dia a dia, a pessoa passa atrás de um computador teclando. Isso não é ser criativo, isso não é ser livre, isso é o trabalho mais robotizado que existe. Então, durante esse período agora, leia, veja filme, trabalhe, almoce, medite, faça call com seus amigos, trabalhe de novo, faça uma reunião, organize o seu dia. É perfeitamente possível gerenciar equipes à distância que se auto-organizam. Nós somos um exemplo vivo disso aqui na W.
E é perfeitamente possível ter um trabalho de abundância, onde você pode monetizar muito, tendo uma vida completamente equilibrada, onde você também pode viver muito. Eu vou falar muito disso esse ano, mas ano passado eu tive um câncer. E eu não quis fazer disso um assunto, mas acho que agora é a hora. E eu acho que a minha atitude frente a essa adversidade fez com que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje, sem nenhum sinal de doença. Então, a gente tem coisas que muita gente não acredita, que já estão comprovadas cientificamente. A gente tem um evento agora que é muito difícil mesmo. E o que eu recomendo para vocês é não cultivem o medo. Sintam o medo, ele é legítimo, vejam de onde ele vem, mas não cultivem o medo, não sentem na cadeira do medo e da preocupação, porque essa é a pior cadeira que vocês podem escolher agora. Eu queria que todo mundo distribuísse esperança. A gente vai conseguir contornar. Infelizmente, muita gente vai ficar doente, mas muita gente vai ficar curada. O mundo precisa dessa parada. O ar de São Paulo está limpo. O rio, a água de Veneza tem peixe, por exemplo. A gente foi longe demais no nosso planeta. E agora, obrigatoriamente, todos nós estamos na mesma prateleira. E aqui estão acontecendo coisas incríveis. Empresas que até então não escutavam os sinais, agora estão ligando e dizendo, por favor, nos ajuda. A gente faz qualquer coisa. A gente ia fazer presencial, a gente não abriu mão do presencial, agora a gente quer fazer online. E a gente está conseguindo ajudar muitos profissionais, muitas pessoas e muitas empresas a contornarem o presente e a usarem o pensamento de futuro para poder pensar no seu negócio já no segundo semestre de 2020. Isso vale para você, para mim, para todo mundo. E do lado humano, esse ano a W colocou no ar um canal de pós e neo-humanismo, onde eu estou trazendo para vocês tudo que eu aprendi e testei na prática com sucesso, para isso que a gente chama de transcendência do ser humano. Você não precisa virar um Buda, mas você precisa meditar, você precisa fazer silêncio, você precisa entender o que é um salto quântico. A gente não tem mais tempo para mudança processual. Se você não mudou até agora, agora é hora. Não dá para você voltar para o palco em agosto, em julho, sei lá quando vai ser, da mesma forma, tocando a vida do jeito que você tocou até agora. Então, eu acho que tem uma grande luz por trás disso, tem uma grande mensagem por trás disso. Eu vi um filme que dizia assim, repare a beleza por trás de tudo. Nós estamos no meio de uma crise de saúde muito séria. Não importa de onde veio o vídeo. A grande pergunta é, ela está servindo para nós para quê? E ela vai nos levar para onde? E onde você e o seu negócio querem estar quando a gente voltar para o palco totalmente repaginados. A gente vai ter que recolher as pessoas que, eu costumo dizer, os mortos e feridos de guerra. A dor é um processo inevitável. A destruição, ela precisa acontecer para que a lei do progresso aconteça. E eu fico muito triste quando eu vejo que a humanidade tem que passar por tudo isso para talvez conseguir evoluir e para a gente olhar as pessoas de igual para igual. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa a sua cor, não importa a sua idade, não importa a faculdade que você fez, isso não tem valor nenhum agora. E o coronavírus é um grande professor, porque para ele não tem nenhuma discriminação. Ele está aí para nos ensinar uma grande lição. Nós vamos fazer, nós decidimos, eu estou vendo esse movimento da internet, eu estou sendo assediada por todos os lados, e a minha rotina, ela é bastante regrada, porque eu quero ficar inteira durante esse processo, assim como eu fiquei inteira durante a minha doença. A maioria das pessoas não percebeu nos últimos 6 a 9 meses que eu tive uma doença grave, que eu saía do hospital da quimioterapia e subia no palco para dar palestra, porque eu olhei para a cura, não para a doença. Porque eu tive uma atitude, uma decisão interna de que eu ia fazer tudo que estava no meu alcance, mas que essa doença tinha vindo para me ensinar alguma lição, assim como a pandemia agora. E tudo que eu fiz na prática está cientificamente comprovado, inclusive coisas que médicos não podem explicar.
Então, eu acho que a gente tem 3 tipos de energia no planeta agora. Uma energia de medo, que nos leva para baixo. Uma energia confusa, ruidosa, que se a gente entrar nisso, a gente também vai para baixo. E talvez um olhar para o futuro, sem perder a esperança, sem achar que todo mundo vai morrer, que todo mundo vai quebrar. Não vai acontecer dessa forma. Eu acho que esse é um sopro generoso do universo para o nosso planeta e uma grande chance da gente se reinventar e da gente entender que a gente precisa viver no presente com uma visão sistêmica de 360 e que a gente pode olhar para o futuro com milhares de metodologias que já estão aí e que o país está aprendendo. Nós temos os primeiros 5 cases de foresight estratégico do Brasil, e essas empresas que estão fazendo foresight estão prontas para agosto. É incrível, é incrível. Então, a onda de futurismo barato, eu acho que está acabando. Chega de falar disso. Futurismo eu tenho no meu nome por questões mercadológicas, mas é um termo errado. A gente usa foresight ou estudos de futuros. São ferramentas sensacionais, sensacionais. E o pós-humanismo e o neo-humanismo estão tratando do ser humano em evolução e dessa nova pessoa, regada à consciência, à ética, ao amor universal, que trabalha feliz, que é corajosa, que faz de tudo uma causa e que colabora com o nosso planeta. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente cuida de empresas, de profissionais, de sociedade e do ser humano, para que a tecnologia encontre um ser humano um pouco melhor do que esse que está aí, que em cima da desgraça da gente está fazendo fake news. Netflix não está dando filme de graça. Isso é uma forma de alguém roubar seus dados. É surreal que um negócio desse esteja acontecendo. Aqui no meu condomínio teve um aviso de que pessoas disfarçadas de Anvisa tentam entrar para assaltar. Gente, que tipo de ser humano é esse? Chega, chega, não mais. Então, a nossa live de hoje vai ficar gravada, termina aqui. A nossa próxima live vai ser na sexta-feira, e 5 horas da tarde. E aí depois, na terça-feira que vem, de novo às 18. Tem um podcast no ar, a gente está fazendo podcast todos os dias. E o que a gente vai oferecer para você nesse período de recesso é a nossa companhia, que é o que a gente tem de mais valioso para dar para você. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem, fiquem em casa, sigam os procedimentos e que todo mundo seja banhado por uma linda energia de proteção, de luz e que o mínimo de pessoas tenham que passar por toda essa doença aí. Um beijo para todos e boa noite.